Após a vitória sobre a equipe do Ceará pelo placar de 2-1, que deu ao Inter a vaga direta para a Libertadores do ano que vem, o técnico Mano Menezes deu uma letrinha para Mikael, centroavante que ficou de fora da lista de relacionados, mesmo com o Inter tendo vaga sobrando no banco de reservas. A ausência de Mikael não teve só questão técnica, mas teve também um ingrediente disciplinar. E isso ficou claro em uma das respostas do treinador na entrevista coletiva. Em meio a essa turbulência, o empresário do jogador tenta baixar um pouco o tom e entrar em uma rota de conciliação com a comissão técnica e com a direção do Inter, mas talvez já seja tarde demais para isso. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Na entrevista coletiva pós-vitória sobre a equipe do Ceará, pelo placar de 2-1, o técnico Mano Menezes deu um recado muito forte. E esse recado teve direcionamento. O endereço era Mikael, centroavante do Inter, que entrou em rota de colisão com o treinador depois de uma declaração do empresário afirmando que se o Mikael continuasse não sendo utilizado, o empresário daria um jeito de tirar o Mikael aqui do Internacional. E, obviamente, isso não caiu bem no bastidor do Internacional. Tanto não caiu bem que o Mikael ficou de fora da lista de relacionados, mesmo depois de estar fora da lista de relacionados. Eu explico. Toda essa polêmica começou quando o Inter divulgou a lista de relacionados e, mais uma vez, o Mikael não estava. O empresário deu uma declaração para o pessoal da Revista Colorada dizendo que se a situação continuasse essa, o Mikael ia sair do Internacional. O que não pegou bem. Beleza. Ao longo da quarta-feira do jogo contra o Ceará, o Inter teve diversos problemas. O caso da virose. Bustos ficou de fora por virose, Johnny ficou de fora por virose do jogo. O que fez com que o Inter chamasse às pressas alguns jogadores. Por exemplo, Matheus Dias. O Matheus Dias não estava relacionado para a partida, mas com o episódio da virose foi chamado de última hora para compor a delegação, para compor a relação e ficar no banco de reservas. O mesmo poderia ter acontecido com o Mikael se fosse apenas critério técnico o motivo dele ficar de fora da lista. Bom, abriu uma vaga aqui, chama o Mikael, que era o único cara do elenco que ficou sobrando, mas o Mano não chamou. Ainda assim deixou o Mikael de fora. E a grande verdade é que o Mano correu um baita risco, porque momentos antes do jogo começar, o alemão sentiu a virose. E aí ele ficou só com um atacante no elenco, na delegação, que era o Brian Romero, que começou jogando, depois entrou o David no lugar dele. E o Mikael, sequer chamado para o banco, foi. O Mikael não esteve aqui no Beira-Rio, eu pelo menos não vi ele, enquanto outros jogadores que não estavam relacionados, o Gabriel, o Mercado, estavam por aqui, o que mostra que o ambiente talvez esteja realmente um pouco turbulento entre o jogador e o Internacional. E aí, depois do jogo, o Mano Menezes deu um recado, elevando e exaltando o profissionalismo da equipe. Ele falou isso aí. Falamos sobre Tyson, já falamos sobre muita gente aqui. E eu disse que um dos papéis do treinador é exatamente ir recuperando os jogadores. Os jogadores têm muita qualidade, todos eles são extremamente profissionais. Aqueles que entendem que o único caminho é trabalhar e treinar e produzir, vão receber oportunidades. Aqueles que desviar o caminho vão entender logo que não é por aí. Obviamente que essa mensagem ela foi para o Mikael. Assim como o Mano já antes, meses atrás, havia dado alguns recados para o Wesley Moraes, que também fez um caminho um pouco parecido com o do Mikael. Teve um empresário que reclamou do fato de ele não ter tido oportunidades e só depois o Wesley Moraes foi recuperar essas oportunidades. Eu tenho alguns bastidores para falar sobre isso, tá? O empresário do Mikael, que deu essa declaração, que é o Fabrício Silva, ele está tentando correr um pouco atrás para apagar esse incêndio, que de alguma forma ele mesmo gerou, tá? O discurso do Fabrício Silva, o João Batista Filho, por exemplo, lá da Band, conversou com ele, é um discurso muito mais ponderado agora, no sentido de, não, a gente vai conversar com o Internacional no fim do ano, porque o Mikael tem algumas sondagens, ele queria vir para o Inter para jogar, não está jogando, e se ele não está jogando é porque o Inter está descontente com ele, para a gente tentar achar uma solução para os dois lados. O Mikael, quem sabe, aceitar uma outra proposta, o Inter libera esse salário da folha, ele vai jogar e fica bom para todo mundo. Um tom bem mais ponderado do que o tom irritadiço que demonstrou quando o Mikael não esteve na lista dos relacionados. Mas
Claramente, essa tentativa de conciliação ainda não chegou no Mano, que na entrevista coletiva deu uma chapuletada no Mikael. A questão é, o ambiente hoje é conturbado. Será que dá tempo de recuperar? Eu tenho minhas dúvidas. O Mikael tem contrato até metade do ano que vem, mas se o empresário chegar com alguma proposta, alguma sondagem, o Inter vai aceitar liberar esse jogador, porque ele não deu nenhuma resposta ainda para o Internacional. Ele jogou 12 minutos com a camiseta do Inter. Vamos aguardar para ver como vai se desenrolar isso. Mas o Mano deu uma pegadinha forte no Mikael na entrevista coletiva. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!